Red Bull. Vinícius vem, ou a gente começa sem ele? Brincadeira aqui. O Júlio, esqueci de chamar o Júlio. Júlio, vem, por favor. Salva de palmas para o nosso conselheiro Júlio Bentes do CAL, RJ. Quem quer começar o pinga-fogo? Eu começo? Bom, eu gostaria de, achei muito interessante a pesquisa. Eu já tinha conhecimento da pesquisa do Vinícius e tomei conta agora da pesquisa do Júlio Vargas. Temos um Vargas do Rio Grande do Sul aqui dentro do IAB. Isso pode ser... Ele é parente do Getúlio? Amarrou o cavalo no obelisco da Rio Branco, né? A Revolução de 30. Mas eu achei muito interessante, principalmente aquelas variáveis de densidade, diversidade e acessibilidade. Acho interessante também, quer dizer, esse desafio, e aí eu vou começar no âmbito da provocação aqui, né? Provocando principalmente aos dois pesquisadores, mas também com a pretensão de provocar o público. Nosso ofício, né, a arquitetura, produz edificações, tem a pretensão de produzir o espaço construído pelo homem, e isso é interessante. O modernismo, né, no seu manifesto, no seu início, aquilo que o Tafuri chama, o Manfredo Tafuri, que é um crítico italiano, ele fala muito claramente, quer dizer, que a modernidade foi uma tentativa, né, de fazer com que a arquitetura não mais produzisse os monumentos arquitetônicos, mas que ela passasse a produzir o contínuo da cidade industrial europeia, que explodia então de uma forma impressionante, né? O Adolf Loos, basta ler o Adolf Loos, que ele fala assim: a mim não me interessa mais os monumentos, a arquitetura se restringe a construir a casa das periferias intermináveis, a casa do operário, né? Viena, Berlim sofriam grandes explosões e o arquiteto não estava mais interessado em produzir o teatro de ópera, que sempre foram temas dados aos arquitetos. Era o teatro de ópera, os grandes estabelecimentos governamentais no centro, mas nós estamos interessados em produzir a unidade habitacional, os conjuntos habitacionais que vão abrigar a classe operária nas periferias intermináveis da cidade europeia. E aí, né, quer dizer, a arquitetura tem essa pretensão de deixar de ser a produtora da exceção e passar a ser a produtora da grande massa produzida da cidade. De certa forma, essa pretensão modernista, ela permanece, ela continua, não é? Mas nós não temos, principalmente nas cidades do terceiro mundo, não temos isso, porque há uma quantidade de produção de arquitetura da autoconstrução imensa. A proporção é imensa, o mercado não consegue atender a uma quantidade imensa de pessoas que produzem sua própria edificação, e eu não estou falando só da esfera das favelas, mas grande parte das pessoas produz sua própria arquitetura, vamos dizer assim, e a arquitetura não atingiu. E eu acho isso interessante, né? A gente refletir sobre isso aqui. Por outro lado, quer dizer, nós vemos que essa própria ideologia modernista, ela acabou determinando, e aí é que está, aqui vai outra provocação também. Há um modernismo que acabou se tornando hegemônico, e principalmente no Brasil, que é um corbusianismo, e que não é o modernismo, né? Que era a celebração das torres isoladas em parques, de uma rua entregada ao automobilismo, vamos dizer assim, a uma certa hegemonia do automóvel,
que esse faz um mal terrível a todas as cidades contemporâneas e determina isso de uma maneira muito forte, né? Achei interessante a colocação, por exemplo, do Júlio, quando ele coloca eu não quero olhar tanto para a cidade europeia, que é um modelo por todos nós eleito quase como romântica, e fala da cidade americana, a cidade americana que já tem presente nela uma certa hegemonia do automóvel, né, de um certo rodoviarismo presente dentro dela. Mas mesmo na cidade americana, se a gente olhar para ela, a gente percebe que a hegemonia do automóvel se estabelece nas cidades americanas na década de 40, no resto do mundo inteiro, a partir da década de 60, mesmo a cidade europeia se rende a um modelo, que é um modelo quase que Londres, outro dia o pessoal da Inglaterra estava aqui, estava dizendo assim, olha, apesar de todo o pedágio, multa que se cobra dos carros que entram no centro de Londres, e de Londres ter um sistema de transporte poderoso, público, essa coisa toda, a quantidade de automóvel ainda é altíssima no centro de Londres, é altíssima na City. As pessoas, por quê? Porque o meio de transporte automóvel foi o único que conseguiu fazer uma coisa inusitada: ligar a soleira da sua casa à soleira de onde você trabalha, ligar a soleira de onde você mora à soleira de onde você estuda, entendeu? Então o automóvel é uma coisa, sabe, extremamente sedutor, e ele mata as cidades. Ele mata as cidades. Mata, a gente já sabe disso, né? O Lerner já falou uma coisa interessante, que o carro é o cigarro, né, das nossas cidades, né? Então, essa questão, eu acho que é uma questão também interessante. E se a gente for pensar em caminhabilidade, né, essa relação dessa quantidade de carros com essa caminhabilidade é uma questão muito importante. Agora eu percebo, eu já conversando com Vinícius, e não tanto com Júlio, mas também percebo nisso, uma tentativa, né, de objetivar alguns dos nossos discursos que conformam o projeto e o projeto da cidade, transformando em dados muito objetivos que possam ser mensuráveis, que possam ser apresentados, que possam ser matematizados. E aí também no campo da provocação, né, eu lembrei um pouco, né, de uma dicotomia que um filósofo alemão contemporâneo coloca muito, né, para o conjunto da sociedade contemporânea também, o Habermas, né? O Habermas fala de uma diferença entre uma racionalidade operativa e uma racionalidade comunicativa. E essas duas razões, vamos dizer assim, e eu vou fazer aqui uma defesa da razão comunicativa, que é como as escolas de arquitetura, acredito que no Brasil e no mundo, operam um pouco com seus alunos. Quer dizer, o campo da arquitetura e do urbanismo nunca considerou um projeto como uma equação de problemas mensuráveis, objetivos, mas sempre como um território do conflito, do diálogo, da comunicação, uma racionalidade da comunicação e não de uma certa objetividade. E claro, Vinícius e Júlio, estou colocando isso exatamente para provocar aqui, meu papel é um pouco esse, entendeu? E essa dicotomia, não é, entre, ela me parece às vezes que ela é um pouco traidora. Será que nós, para darmos resposta sobre a cidade que nós queremos construir no futuro, nós abandonamos uma racionalidade comunicativa, que é uma racionalidade que muitas vezes não consegue reduzir seus objetivos, seus interesses de longo prazo a índices que não podem ser mensurados e mensuráveis, entendeu?
E ela continua com uma relação de que, sim, o projeto da cidade do futuro é o espaço do conflito, vai continuar havendo conflito, só que dentro do conflito podem ser construídos pactos, e os pactos podem ser feitos em torno do desenho da cidade, da futura cidade que a gente está querendo construir, né? Porque nós acordamos que determinadas questões podem ser alcançadas e podem ser pensadas para a cidade do futuro, né? A chapa que está hoje em dia presidindo o IAB colocou assim, como na sua plataforma 4 pontos para a cidade brasileira que ela achava muito importante, que a cidade brasileira deveria reverter essa tendência sobre o qual ela se reproduz. Rapidamente, quer dizer, eu termino minhas provocações com esses 4 pontos. Primeiro, uma cidade densa e compacta, que reconheça o valor já construído dos seus centros históricos mais antigos. Segundo, uma cidade de mobilidade ampliada, em que a gente invista fortemente nos modais de alta capacidade que irrigam o território, fazendo com que a mobilidade seja rápida. Não é mais possível, nem admissível que, por exemplo, a Ana ou o Lourenço, que está ali, o Lourenço mora na Ilha do Governador, levar 1 hora da Ilha do Governador até o IAB. Não é mais possível, a gente não pode mais fazer isso. Está feliz, mas eu não sei se 2, olha, ele está falando comigo que são 2, né? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e que a cidade brasileira, e eu acho que ela não está sozinha nessa questão, mas as cidades no mundo todo estão envolvidas com isso, é a gente começar a produzir, que é exatamente isso que a pesquisa dos 2 mostra para nós, é uma cidade da diversidade de categorias sociais, em que a gente tenha empreendimentos que abriguem pessoas frágeis economicamente próximos de pessoas ricas, né? Construir essa diversidade, abandonar esse modelo de guetos de pobres e guetos de ricos. O condomínio, tipo clube, está matando a cidade brasileira. O condomínio murado, né? E a gente precisa combater isso fortemente. E por último, o 4º ponto é que a cidade passa a ter uma aproximação mais positiva com o meio ambiente natural e tal, não sei o que lá. E nesse sentido, nesse último 4º ponto, eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade única no mundo. Afinal de contas, ela tem 2 florestas de um tamanho impressionante no meio de uma malha urbana densa para burro. E tem lagoas, enfim, e tem outros acontecimentos no meio dessa malha densa. Obrigado, essas são as minhas provocações. Bom, diante das provocações do Pedro, eu fiquei pensando aqui, né? Eu vou fazer alguns comentários focados, sobretudo, na comunicação que esse filme traz. Eu já estava muito orgulhoso do Cal ter podido participar, e depois que eu vi o filme, eu fiquei muito mais feliz porque o filme traz um instrumento, né? Ele é um instrumento de comunicação entre a pesquisa acadêmica dos professores, que é sempre mais difícil de entender, até mesmo para nós, pelo menos para mim, que não sou professor, que não sou pesquisador. A gente acompanha, a gente tem um entendimento, mas é uma linguagem muito dura, muito difícil, e que efetivamente não vai alcançar a sociedade. Vai servir como fonte de reflexão, como fundamentação de outros trabalhos como esse. Mas, enfim, aí vem essa importância da comunicação, né? Então, primeiro, parabéns à turma do filme, a diretora, o roteirista,
e, claro, ao argumento científico dos professores Vargas e Vinícius, né? Mas, enfim, a importância da cidade, o Pedro já colocou aqui nos seus comentários, nas suas provocações. Mas como é que a sociedade, como é que o cidadão comum pode entender isso? Né? Como é que pode perceber essa diferença que tem na qualidade onde tem uma cidade com mais cidade traz uma melhor convivência e até sobrevivência das pessoas, né? A história ali da loja de guarda-chuva, muito poética, aquela visão da vitrine como olhos para a cidade e da cidade olhar os guarda-chuvas e depois os camelôs, né? Os camelôs vendendo guarda-chuva na chuva, né? É uma sobrevivência, né? Então, a cidade, aí eu me reporto também ao Jaime Lerner, né? A cidade talvez seja a maior invenção do homem, e a cidade é um espaço de solidariedade, de vivência, de convivência e sobrevivência, né? Então, é muito interessante essa imagem que o filme traz da chuva, do guarda-chuva, né? Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, e, sobretudo, por essa capacidade de transcender a linguagem acadêmica para uma linguagem poética e levar emoções e entendimento mais claro. E aí é que eu gostaria de falar, e como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, que a gente tem pensado, refletido muito, somos todos arquitetos, a gente tem um entendimento da importância da nossa profissão, mas muitas vezes a sociedade não. A sociedade não compreende como isso vai impactar na vida de todos, e até na vida econômica, na saúde das pessoas. Tudo isso é o nosso trabalho do arquiteto urbanista, né? Então eu fiquei muito feliz com esse filme. É claro, o trabalho acadêmico, não estou de forma nenhuma querendo diminuí-lo, mas apenas focar na comunicação, no filme, porque ele então comunica com a sociedade, comunica com todos a importância disso, né? É claro que eu sou entusiasta da cidade compacta, eu moro em Copacabana, eu vou no botequim, eu vou na banca de jornal, eu faço isso direto, moro ali no posto 6, caminho muito, vou a Ipanema, Copacabana, o tempo todo. Não gosto da Barra, tenho que ter meu carro, porque trabalho em Manguinhos, então tenho que ir de carro, porque para pegar ônibus, para ir de transporte, muito pior, mas meu sonho de consumo era poder ir a pé e trabalhar em algum lugar que eu pudesse caminhar. Quando viajo, faço questão de caminhar nas cidades para conhecer melhor essa observação que vocês fizeram, porque quando você viaja, a melhor coisa é você andar nas calçadas e conhecer a cidade, conhecer aquela sociedade que vive ali, né? Aquelas pessoas, como elas vivem, o que elas fazem, como elas reagem no seu dia a dia, né? Então, eu acho que o filme atingiu esse objetivo que o Conselho queria, e a gente fica muito feliz de ter acertado no patrocínio. Parabéns também à equipe do CAL, que trabalhou na escolha e na fiscalização desse trabalho, que naturalmente nos renderá esses frutos, que a gente espera que nos próximos patrocínios também a gente alcance resultados como esse, né? E explicar para a sociedade a importância do nosso trabalho e que impacto ele tem. Finalmente, eu gostaria de dar um último destaque ou provocação, como diz o Pedro, porque foi, por acaso, a primeira entrevista que dei após a eleição da nossa gestão, acho que foi para o Jornal Globo, que eu resolvi falar sobre as calçadas. Por que falar sobre as calçadas? Além de toda essa importância que a gente viu aqui, eu quis também me referir a um elemento arquitetônico, urbanístico singelo, simples, como é o passeio, a calçada. E que me parece, ainda mais vendo esse filme, e aí é um comentário totalmente abandonado, né?
As calçadas andam esburacadas, abandonadas, até sob o ponto de vista do conselho, muitas vezes não tem um responsável técnico. Aí você vai dizer, mas como tem que ter um responsável técnico pela calçada? Claro que tem, claro que não vai. Eu não estou me referindo às marquises ou a qualquer outra coisa que possa cair na cabeça dos pedestres. Eu estou me referindo à própria calçada, o próprio passeio. Tão esburacado e ruim como ele está, e isso eu conferi realmente, porque logo depois que eu dei essa entrevista, o meu dentista, que é um dentista de família, de muitos anos, falou com a minha mãe quando ela foi lá, gostei muito do seu filho, faz obras. Inclusive, muita gente vai no pronto-socorro porque cai na calçada e quebra o dente. Quebra a cara, claro, é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, as pessoas, né, sobretudo as pessoas mais idosas. A minha própria mãe, e foi por isso que me motivou a pensar, caiu na calçada. Eu não estou falando que é qualquer calçada, não, na Visconde de Pirajá. Estava caminhando na Visconde de Pirajá, tropeçou e caiu, foi parar no hospital. Felizmente não foi nada grave. Mas quantas pessoas idosas caem na calçada simplesmente porque elas são mal conservadas, né? Sua mãe também, ó, as mães caem nas calçadas, né? Então, os filhos estão preocupados com as calçadas, os filhos arquitetos. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso, que acho que o filme também traz, o trabalho de pesquisa também traz, como um elemento arquitetônico tão singelo que, vamos confessar, até mesmo nós estamos desprezando a importância desse elemento e delegando com que outras pessoas cuidem. É o síndico que também não cuida, é o pedreiro. Cadê? A gente tem que estar presente no desenho da calçada, na geometria da calçada, na pavimentação da calçada, que é para possibilitar justamente tudo isso que o trabalho ali da pesquisa mostrou, né? Já que a gente entende que é importante caminhar, eu gosto de caminhar, todo mundo quer caminhar, é mais saudável, é muito mais alegre, mas caminhar em cima de quê, né? Então fica o desafio para a gente pensar isso na forma de garantir segurança para a sociedade e que a gente possa ter um melhor desempenho nesse trabalho. Acho que é um desafio para a gente se inserir, né? Particularmente no Rio tem uma lei sobre autovistoria. A autovistoria é uma obrigação que os condomínios têm de fazer um exame dos prédios. A minha pergunta é, vocês estão incluindo as calçadas do passeio público, que é a obrigação do condomínio manter. Então é obrigação do arquiteto, ou mesmo o engenheiro que fizer a vistoria, verificar as condições dessa calçada, desse passeio. Então é um alerta porque, pelo esquecimento e como a calçada é relegada como um elemento de baixa importância, de simplicidade construtiva, né? Mas né, é claro que temos muitos problemas, muitas interferências, o caminhão para em cima da calçada, afunda a calçada, etc, etc. Não é um problema simples, mas fica aí o desafio, e eu acho que esse trabalho também aponta para isso, tá? Parabéns pela pesquisa, parabéns pelo filme e pela iniciativa do IAB também. Boa noite a todos. Eu sou professor da FAU-FRJ e do ProURB, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, e coordenador do mestrado profissional em Arquitetura Paisagística do ProURB. E eu até queria, falo isso para convidar a todos para a aula inaugural do nosso mestrado, que é amanhã, às 10h30, na FAU. Lá no ProURB é uma aula inaugural, discute a representação da paisagem urbana nas novas mídias digitais. Também a recepção dos nossos alunos da turma de 2015. Bom, eu queria inicialmente parabenizar o trabalho que eu assisti. É muito bom ver jovens pesquisadores das nossas universidades engajados no pagamento de uma dívida teórica que todos nós temos com Jenny Jacobs, e eu acrescentaria Carlos Nelson Ferreira dos Santos, e
mais recentemente Richard Rogers e Yangel, que também estão empenhados em saldar essa dívida, né? Foi esse também o meu empenho na minha pesquisa de doutorado. Trabalhei com circulação urbana e que está publicado num livro cujo título é justamente Forma e Movimento, tentando pensar essa ponte entre o desenho do espaço e o desenho do tempo, que normalmente não é bem pensado, e como não é, a circulação afeta, como o fixo é afetado pelos fluxos, né? E isso, de certa forma, estava estampado na pesquisa dos nossos pesquisadores aqui. Bom, eu, na linha das provocações também, já que nós temos pouco tempo para abordar essa enormidade de assuntos e possibilidades, eu queria pensar um pouco sobre o que está por trás das escolhas dessas arquiteturas que foram apresentadas aqui, analisadas aqui, né? Porque em algum momento as cidades começam a ser transformadas radicalmente e a gente hoje está percebendo as qualidades e o valor da sintaxe espacial urbana dos tecidos pré-industriais. Aqueles tecidos urbanos que se formaram e que foram vivenciados por milhares de anos, por séculos, né? E que foram utilizados na velocidade do caminhar. É justamente com a aceleração do movimento que essa sintaxe espacial explode e é desfeita. Essa sintaxe, inclusive, que foi estudada brilhantemente pelo nosso Carlos Nelson na Cidade como Jogo de Cartas, mostrando as relações entre o lote, a rua e a quadra, mostrando como esses elementos estruturantes do tecido urbano são responsáveis por um dispositivo comunicacional que faz com que a cidade funcione, que as pessoas se encontrem, que as pessoas saiam de casa e cheguem nos lugares que devem chegar, e a cidade funciona, né, nessas relações que as partes estabelecem entre si e das partes com o todo. Isso, em última análise, assegura os índices de continuidade espacial necessários para as práticas socioespaciais cotidianas. Essa lógica foi arrebentada pelo advento da cidade industrial, né? A gente estava falando da cidade pré-industrial. Com a cidade industrial você tem a aceleração do movimento, novas máquinas de circular são postas em cena, rasgando a cidade de todas as maneiras, inclusive o transporte motorizado individual, o automóvel, foi saudado com pompa e circunstância, porque era de fato um modal que não fazia nenhuma exigência à malha urbana, como fazia o trem, como fazia o metrô, como fazia o próprio bonde, porque o carro, rodando sobre pneumáticos, ele poderia usar a malha que já existia. Então, aparentemente, ele era muito amistoso. Foi saudado, né, esse novo hóspede da cidade, que se transformou num intruso e num vilão, porque nunca nenhum outro objeto técnico fez tantas exigências ao meio quanto o automóvel, transformando radicalmente a cidade. O Pedro, que me antecedeu, falou do carro que transporta o passageiro de soleira a soleira. Na verdade, isso, para o caso, Pedro, que você não tenha uma garagem dentro de casa, porque senão ele sai dentro da tua casa, onde ele ocupa uma suíte presidencial maior do que a do dono da casa, e vai até o local de destino, o trabalho, que tem outro receptáculo para abrigar o automóvel. Às vezes um prédio inteiro é destinado a essa, por favor. E o cavalo e a carruagem, antes da era industrial, faziam a mesma coisa, não? A gente não vai ter tempo para falar, mas de qualquer forma, Roma, no apogeu, quando chegou a 1 milhão de habitantes, instituiu mão e contramão nas ruas da cidade de Roma por causa das carruagens e que tinham engarrafamentos terríveis, né? Eram menos poluentes, sujavam um pouco o pavimento, mas isso, uma limpeza, deixava tudo novo, ou uma chuva forte também deixava tudo novo, né? Enfim. Mas esse modelo da cidade industrial foi encampado pelos nossos antecessores modernistas, né?
sobretudo naquela vertigem, naquele surto efêmero que durou o modernismo, e logo se constatou que as promessas que o modernismo fazia com relação ao meio urbano não se verificavam, não é? A máquina de habitar, a máquina de circular do Corbusier não produziu a redenção que estava anunciada. E houve então a necessidade de uma crítica profunda sobre essa aventura, mas se os arquitetos recuaram, o mercado não recuou. Então aí é que eu digo que tem outros processos invisíveis que estão por trás dessas escolhas que nós vemos nas fotos, porque o mercado entendeu que a forma de produzir a cidade industrialmente como produto, como mercadoria para compra e venda, era a maneira de oferir lucros mais interessantes. A morte da cidade tradicional havia sido decretada pelos modernistas, pelos congressos do Cian, e foi o mercado imobiliário especulativo que se encarregou de transformar isso num modelo, num padrão, formatado pelo mercado para o mercado. Portanto, as escolhas que as sociedades fazem, elas não são livres, elas não são propriamente escolhas autênticas, porque elas são, na verdade, a falta de escolhas. São impostos modelos que geram, na sequência, o agravamento dos problemas que estavam sendo anunciados. Isso, nas minhas aulas, eu batizei do paradoxo do Tostines, que era uma propaganda antiga, hoje a gente já pode dizer antiquíssima, dos biscoitos Tostines, que perguntavam na televisão: Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Esse paradoxo é o paradoxo que se aplica no caso das cidades, porque você resolve que a cidade tem que preservar grupamentos homogêneos, opostos entre si, e quando você guetifica a cidade, você abandona o espaço público, né? Então, talvez as ruas esburacadas, segundo a lógica da pesquisa que a gente assistiu, sejam ruas não só pouco valorizadas, mas ruas pouco utilizadas, ou não utilizadas na sua potencialidade, porque se as pessoas usam a calçada, elas passam a exigir, porque os tombos se multiplicam, então você passa a exigir que a calçada seja regenerada, seja cuidada. Então, o espaço público descuidado é o espaço público abandonado. É o exílio que a gente passou a viver dentro da própria cidade. E esse paradoxo do Tostines é, na verdade, o pensamento dialético que mostra que quanto mais guetificação, mais muros, mais segregação, mais o abandono do espaço público e mais a inviabilidade da vida urbana, tal como Jane Jacobs profetizava nos anos 60, olhando para Nova York, ela que não era urbanista, talvez fosse a sorte dela naquele momento, e que pôde olhar para a cidade que ela tanto gostava e vivia com olhos frescos de ver e conseguiu identificar lá aquele balé da cidade que o filme faz referência. É um alarme que está tocando. Bom, na verdade eu acho que a gente está confrontado, só para concluir, então, acho que o alarme também está encerrando a minha fala. Então, nós estamos diante agora desse desafio, né, que é perceber que a vida urbana, e Jane Jacobs, já lembrei que eu estava falando, Jane Jacobs resolveu focar na vitalidade urbana, aquilo que produz vida, aquilo que produz mais vida, portanto, que é sustentável, pensando em termos mais contemporâneos, mas Jacobs falava da vitalidade da vida urbana intensa, como é que se conseguia produzir um ambiente que favorecesse a vida e incrementasse a vida. Era isso que ela estava falando, e é isso que a gente foi perdendo gradativamente com as transformações, né? Com o alargamento das malhas urbanas e com a verticalização também, porque você mora num outro lugar quando você passa do 10º andar em diante, você, para chegar e sair da sua casa, você deixa o seu bairro
deixa a sua rua, abandona a vida de rua, a unidade de vizinhança e se isola dentro de uma caixa anônima vedada, sem visibilidade para a rua. Então, essa neutralização do espaço público e esse esvaziamento do espaço público estão casados com as ações especulativas, né, que visam o lucro imediato e não tem nenhum compromisso de futuro. Quando eu estava vendo aqui as imagens das torres isoladas e desses guetos, né, dessas unidades cercadas, muradas, vigiadas 24 horas, eu estava pensando nas últimas imagens que se tem acesso do Porto Maravilha, né? Que é exatamente essa cidade impossível que está sendo incensada e construída no Porto Maravilha. Torres de vidro que são enclaves corporativos, que não tem nenhuma relação com a rua, e uma malha viária de grandes proporções, né? A via expressa, que vai tomar o lugar da antiga perimetral, e a via binária do lado, destruindo a memória urbana, destruindo áreas com tanta história, né? Como também o BRT, que entra na mesma lógica de rasgar a cidade de ponta a ponta. Estou vendo aqui uma ex-aluna minha que defendeu uma tese de graduação sobre o BRT, estudando a particularidade dos danos causados no bairro de Ramos, e por conta dessa pesquisa ela me levou para conhecer a nova tragédia carioca, que é a Transcarioca, cortando o subúrbio, uma zona com história, com cultura, com identidade, com densidade, e que é rasgada e que se constrói uma barreira à circulação das pessoas, como se um metrô arrependido e mal feito aflorasse na superfície, impedindo a transposição e causando mortes. A Transoeste, no primeiro ano de inaugurado, produziu a média de um atropelamento fatal por mês. Foram 12 mortes por atropelamento. A partir daí eu parei de ver as estatísticas, porque elas nos deprimem profundamente. Então, eu termino aqui. Acho que a gente pode retomar, eventualmente, se houver um interesse no debate. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Eu me considero aqui com um duplo papel, como diretor do CAL e como pesquisador. Então, inicio uma pequena fala institucional e depois a minha fala enquanto pesquisador e observando o trabalho do Vinícius e correlacionando com o meu. Bem, gostaria então de parabenizar novamente o Vinícius, parabenizar a rede de pesquisa, parabenizar a equipe que produziu o documentário Arquitetura e Balé da Rua, e destacar que na primeira vez que eu assisti o documentário lá no CAL, junto com a nossa equipe de comunicação, o potencial que ele tem de atingir um público de não arquitetos, o público leigo, atingir a sociedade e trazer questões para debate, não só nossas, mas para a sociedade, sobre os espaços, a qualidade da nossa cidade, né? Destaco que o CAL-RJ tem um dos seus principais objetivos o fortalecimento da arquitetura e do urbanismo e a valorização da profissão e do profissional. E nessa linha nós temos o nosso programa de patrocínio cultural, que é uma iniciativa importante e que nós estamos sempre procurando ampliar. O terceiro edital, que teve um resultado divulgado na segunda-feira, contemplou 6 projetos da área, envolvendo filme, publicações impressas e digitais, eventos e também uma plataforma digital de arrecadação de recursos para assistência técnica, uma das nossas competências que está inclusive na lei do Conselho que criou o CAL. Destaco ainda que a valorização da arquitetura e urbanismo passa pelo fortalecimento das entidades profissionais, seja na capital e no interior do estado, e o CAL quer se aproximar cada vez mais. E nesse sentido, agradeço ao IAB
e saúdo a iniciativa de acolher esse ciclo de palestras. Feita a fala institucional, passo a meus comentários como pesquisador. Bem, hoje vivemos uma sociedade urbana e planetária, total e global, interconectadas por redes físicas e virtuais, como preconizado desde a década de 60 por Evan Weber, 70 por Henri Lefebvre e trabalhado por Milton Santos e Manuel Castells, mais recentemente, em A Sociedade em Rede. Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, sendo que apenas, segundo dados de 2007, em 2% da superfície terrestre. Estima-se que em 2050, em meados deste século, 75% da população seja urbana. E com isso, nós observamos que a urbanização ultrapassa o que conhecemos como cidade no seu sentido tradicional. O tecido urbano, como foi mostrado no filme, nosso urban fabric tradicional, intra-urbano, como chama Vilaça, que expande-se para o território e gera novas formas urbanas, morfologias que alcançam ainda múltiplas e cada vez mais amplas escalas espaciais. A região metropolitana, a megalópole, a macrometrópole, e isso pode ser percebido em grandes concentrações urbanas na China, como também na América Latina, Cidade do México, São Paulo e Rio de Janeiro, que segundo diferentes autores, Sandra Lancione, André Urani, Eugênio Queiroga, formam a megalópole do Sudeste brasileiro, a maior aglomeração urbana do hemisfério sul. E ainda Buenos Aires, que concentra na sua região metropolitana 32% da população da Argentina e na província 40% da população argentina. Mas voltando aqui ao resto do chão, a cidade tradicional, destaco que as ruas, os espaços públicos, como mostrado no documentário, que são ainda apropriados de maneira formal ou na circulação ou informalmente por camelôs e pelos podrões, vendedores populares de alimento, estão se escasseando. Por quê? Porque esse espaço público hoje está sendo transformado pela gourmetização, palavra atual, de usos e a gentrificação da população, com o fechamento das lojas históricas da Rua da Carioca, mostradas no filme, e que foram compradas os seus sobrados em massa pelo Banco Opportunity, e que cobrando aluguéis altíssimos que essas lojas, infelizmente, não podem pagar. O modernismo, com essa separação de funções, como dito pelo Cristóvão e também pelo Pedro, possibilitou essa rarefeição do território, do urbano, melhor dizendo, e essa segregação espacial e socioeconômica que foi apropriada pelo mercado. Porque se nós não planejamos, o mercado cada vez mais se estrutura, se articula e planeja. Um planejamento privado, seja com banco de terras, e esse ocupa a forma de ocupação do território, olhando para escalas mais amplas que os limites dos nossos municípios, como eu já havia salientado aqui. Considerando o caso da Barra de Tijuca, o plano do Lúcio Costa buscava evitar a copacabanização da Baixada de Jacarepaguá. No entanto, os malefícios de baixa qualidade urbanística presentes na Barra, hoje são muito, do meu ponto de vista, são muito piores do que a qualidade urbanística que se percebe em Copacabana, como você observado no documentário. Não que isso fosse a intenção dos urbanistas e arquitetos modernos, em sua singela e, para a época, legítima ingenuidade. Isso permitiu, como eu já disse, a apropriação feita pelas construtoras e mercados imobiliários desses padrões de urbanização, salientando as formas segregadas e muitas vezes também dispersas. O poder público tem parcela de culpa na degradação dos espaços públicos e na segregação urbana. Primeiro, por legislações urbanísticas, como na cidade do Rio de Janeiro, que determina que, em determinados bairros, estimam o vazio das ruas, causando insegurança.
A sensação de segurança é reforçada, como pode ser vista, a partir do olhar da rua e para a rua. Exemplifico com o Ipanema, cuja legislação das ruas internas do bairro permite uma pequena portaria, que muitas vezes sem porteiro, e garagem no térreo e nos 2 primeiros pavimentos do edifício. Com isso, as janelas e varandas de apartamentos se iniciam a partir do 3º ou 4º pavimento, quando o prédio tem play. E estando essas janelas dos apartamentos em si, estão na linha das árvores ou acima delas. Assim, não há quem olhe ou escute os sons da rua, tornando-a vazia e até mesmo inóspita. Isso ocorre também em São Paulo, em bairros de classe média alta, como Higienópolis, Alto de Pinheiros, Brooklyn, Morumbi, e em que você, ao caminhar pela rua à noite, você se sente iluminado. Por quê? Porque quando você passa pela rua, as luzes vão se acendendo em sequência de maneira automática, não para te garantir a segurança de transitar, mas para possibilitar filmar e verificar quem é que está circulando. Voltando ao Rio e a legislação da Barra, que possibilitou a construção de edifícios isolados, e a permissividade do poder público, que permitiu o fechamento de loteamentos e a transformação em condomínios fechados, instalando-se guaritas logo que aquele conjunto recebe o habite. Né? Inclusive segregando equipamentos públicos, como escolas, dentro desses conjuntos. Tudo isso em nome da segurança e da qualidade de vida, sem que, se a gente sabe o que ocorre na rua, assistindo a televisão ou ao jornal, a violência urbana, nós não sabemos o que acontece dentro da cidade entre muros desses condomínios, né? Com eventuais crimes, tráfico de drogas, que não são divulgados, porque há uma regra silenciosa para se preservar o status e a valorização imobiliária. Tá bom. O poder público estimula a segregação. Eu quero fazer uma última exemplificação para chegar à parte conclusiva. Eu, Silvia Barbosa, Lília Varela, Ricardo Esteves, ganhamos o Prêmio Caixa IAB em 2006. Prêmio que já teve, se eu não me engano, 3 edições e nenhum projeto dos vencedores foi construído. Pois bem, nosso projeto em 2006 previa uma arquitetura de alta qualidade para um conjunto residencial em Campo Grande e que projetando praças e espaços de convivência carentes para a área de Campo Grande. No entanto, e havendo inclusive circulação de pedestres ligando 2 ruas pelo conjunto. No entanto, na primeira reunião na Caixa Econômica Federal, uma das exigências para que o projeto fosse seguido era a colocação de guarita, ou seja, o fechamento de um projeto que foi pensado de integração com a cidade, desvirtuando totalmente o projeto. E isso se reproduz hoje nos Minha Casa Minha Vida, voltados principalmente para a classe média. Enquanto conjuntos desse programa para a classe média tem guarita, controle, os para a classe baixa são colocados nos extremos urbanos, de difícil acesso, em que as pessoas vivem em verdadeiros ninhos de pombo. Isso pode ser observado na minha pesquisa no Vale Paraíba Fluminense, na região macrometrópole paulista também. Como diz a professora Raquel Ronick, se produz habitação, mas não se produz cidade. Por fim, tem outras questões que eu gostaria de falar, mas eu vou destacar uma em que nós olhamos muito para a capital e para a região metropolitana, mas esses padrões que nós observamos aqui no documentário de segregação, condomínios, dispersão urbana, se reproduzem no interior do estado, né? Em que municípios que vêm
empreendimentos, sejam comerciais ou residenciais, como uma forma de desenvolvimento e arrecadação de recursos, mas sem ter postura crítica, leva a que esses municípios criem e aprovem legislações que afrontam a Lei de Parcelamento do Solo, 6766, e a própria Constituição Federal, pois a figura de condomínios só existe como edificações verticais e não como condomínios horizontais fechados, além de cercear o próprio direito de dividir. Por fim, retomando a frase do documentário, a frase final do filme, a gente precisa reconquistar a cidade. Entenda essa frase num sentido mais amplo, onde precisamos recuperar as qualidades e o pensar arquitetônico urbanístico, a urbanidade e a solidariedade urbana na nossa cidade. Muito obrigado. Bem, obrigado pelas colocações. Fazer uns comentários muito rápidos em relação às provocações, sobretudo, tá? Júlio, e aí acho que o mais legal vai ser, de fato, a gente se engajar com vocês. Então, as provocações eu não consigo evitar, a gente vai ter que responder. Na verdade, assim, rapidamente, as questões, por exemplo, de áreas autoproduzidas, a nossa diretora está indo. Obrigado, diretora. Até o próximo projeto, espero. Pedro, então, Pedro iniciou falando em relação à cidade, à ideologia modernista, mencionou a questão da autoconstrução, áreas autoproduzidas. De fato, áreas autoproduzidas, geralmente, elas tem algo interessante nisso, que quando a área é autoproduzida, quando a gente observa áreas, né, que são julgadas como precárias e tal, tem uma vitalidade ali interessante, né? A gente estava verificando uma vez em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, sobre o quanto uma microeconomia emerge e ela serve as pessoas, além das pessoas. Pedro mencionou uma questão que eu acho que é importante de objetivar discursos, usar técnicas, né, que são mensuráveis, etc. Na verdade, a gente, ao propor essa metodologia, a gente não quer esvaziar as interpretações pessoais, vamos dizer, as opiniões, as interpretações, certo? A gente quer, na verdade, dar um subsídio a elas, porque geralmente quando vamos dizer, no debate técnico, as nossas posições são jogadas nessa esfera da opinião, ou nessa coisa, né, do que é subjetivo e tal, e a gente gostaria de ancorar essas impressões, expressando isso de alguma forma que fale a língua que esses caras entendem. Assim, numa mesa de negociação, você precisa trazer argumentos que pessoas que lidam com planilhas de Excel entendem. Então, a gente não quer esvaziar, vamos dizer assim, a ideia de que, né, o discurso, a questão comunicativa naturalmente importa. Na verdade, o próprio esforço do filme é usar outras maneiras de comunicar também essas ideias. Os teus pontos, eu estou de acordo com eles em relação à cidade densa, etc., mobilidade ampliada. Bárbaro. Jerônimo, a questão exatamente do impacto que a cidade tem e a forma que esse documentário, né, esses instrumentos podem ajudar. Na verdade, o objetivo aqui era de fato fazer uma peça que possa influenciar, que possa ter poder de informar as pessoas e transformar, vamos dizer assim, uma visão urbana. E até agora, nenhuma peça que eu tenha produzido em 15 anos de atuação chega para mim perto do que esse documentário está fazendo, entende? Então, isso, acho que essa frase já expressa, vamos dizer, a importância dessa mídia, presidente. Bem, em relação ao Cristóvão fez essas belas referências a Jacobs, a Carlos Nelson, a Goethe, nós concordamos, eles estão lá nos nossos textos. Fez uma série usou expressões super legais, assim, interessantes, como as escolhas não livres, a morte da cidade tradicional, enfim, né? Então a gente tem um alinhamento enorme. Essa preocupação tua com o tempo é muito interessante também, e o Júlio nos traz essa preocupação com a gourmetização, a gentrificação, né, o planejamento privado. Então, bom, era isso que eu queria comentar em linhas gerais. Deixa Júlio. Eu só quero fazer um comentário que é o seguinte,
é muito bom, né, que os colegas aqui também de alto calibre, digamos assim, tenham podido desenvolver algumas das suas ideias sobre esse assunto, né? E eu fico muito satisfeito em hoje estar assim fazendo esse tipo de alimento para discussão, né? Esse fundo aí, essa produção mais analítica, que a gente como arquiteto a gente é um profissional prescritivo. A gente quer sempre dizer o que fazer, a gente joga para frente, né? Ao contrário dos geógrafos, por exemplo, que são analíticos, que leem e compreendem, descrevem. Eu meio que passei para esse outro lado do balcão, né? De maneira nenhuma abrindo mão da minha, né, verve criativa e compositiva e propositiva, né? Mas estou muito satisfeito em que a gente possa agora produzir subsídio, alimento, dado, informação de base e depois transformada, né, manufaturada, como esse vídeo. Quer dizer, há um tempão que a gente vem discutindo essa questão da chamada popularização da ciência, né? Como trazer essas coisas mais para fora. Então, fazendo isso, eu estou muito satisfeito e não tem muito o que dizer, desenvolver em cima do que os colegas disseram. O tema é esse, né? O assunto, a linha de reflexão e talvez de ativismo seja essa. Quer dizer, precisamos nos movimentar numa determinada direção, né? Eu, ultimamente, eu sou conselheiro do IAB, já tive inclusive na vice-presidência no Rio Grande do Sul e tal, mas eu me afastei um pouco desse ativismo. E eu começo a ver que hoje a gente tem esses movimentos urbanos, talvez assim, né, fragmentados e múltiplos, da vaga viva, dos parklets, da bicicleta, do ocupa isso, quer dizer, está pipocando uma emergência de movimentos em direção a uma retomada da cidade, que é diferente um pouco daquela coisa mais discursiva, talvez da década de 90, até o Estatuto da Cidade, que é aquele participacionismo, talvez da disputa, né? Assim, é nós contra eles, né? Os vilões do mal e a gente aqui, os bonzinhos. Então eu acho que talvez essa abordagem contemporânea, múltipla, fragmentada, de retomada da cidade, é o novo ativismo com o qual eu me alinho, apesar de não estar na linha de frente, e preferir ficar então talvez alimentando, né? Botando lenha nessa fogueira com números, com dados, com modelos, etc. Maravilha. Vamos abrir então, Pedro, vamos abrir para questões? Eu acho que, dado o avançado da hora, o que vocês acham a gente deixar essas questões serem debatidas nos bares aqui em volta? Não? Porque... Não? Se alguém tiver uma pergunta... Todo mundo fez provocação, posso fazer uma? Claro. Que seja, por favor, que seja breve. Eu achei muito bacana o microfone, e achei que se não fosse a experiência modernista, esse encontro não estaria acontecendo, porque hoje a gente pode... Não precisa, não pode. Hoje a gente... Isso é bom, porque está gravando. Hoje a gente pode comparar essas experiências, né? Então, isso é muito bacana, porque isso só é possível porque houve a experiência modernista, né? Então a gente pode comparar essas duas, devia ter a foto dos centros de bairro ali que você pesquisou e a foto do outro prédio lá da Barra da Tijuca, um de cada lado, porque eu acho que esse foi o centro da discussão, né? Então, essa experiência modernista é fundamental até para a gente poder analisar. Então, combatê-la, eu acho um pouco de combatê-la assim descaradamente, sei lá, não sei a palavra. Combatê-la simplesmente, eu acho um pouco de sei lá, ingenuidade. A questão é a seguinte: nós, até hoje, desde a primeira experiência da urbanística, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Entendeu? Nós não sabemos, é por isso que tem pesquisa. Então a gente tem que ter essa capacidade
capacidade de nos questionarmos sem ficar contemporizando uma coisa ou outra. Por exemplo, eu não consigo. Uma vez eu escutei uma brincadeira, vocês sabem, isso começou com os filósofos na Grécia, essa brincadeira de juntar a gente em cidades culturais, essa coisa toda, né? Me parece que sim. E eu não consigo deixar de fazer essa brincadeira. Uma vez o Platão, que foi um desses caras que começaram a brincar, em reunir, em mudar, fazer alguma mudança no comportamento humano, né? Ele uma vez perguntaram o que era o homem, e ele falou assim: o homem é um galo sem penas. E essa experiência, a experiência urbana, a experiência do ser humano é muito parecida com a criação de galinhas. Nós antigamente éramos galinhas caipiras e hoje somos galináceos de granja. Isso tudo aqui é muito parecido para mim como uma granja. Entendeu? Nós vivemos numa situação, seja numa cidade compacta, nós vivemos numa situação caótica. Essa é a verdade. O arquiteto não tem condição, para mim, de definir o que é. Ele tem essa sensibilidade, esse estudo, mas sem o desenvolvimento da população, sem a população saber o que quer, a gente vai ficar dando tiro no escuro. Entendeu? Então, eu pergunto a vocês, eu achei um pouco de tendência do filme de levar a coisa para uma cidade mais compacta, é claro, uma cidade de pedestres, mas será que não pode haver uma harmonia entre a experiência modernista e essa experiência da cidade mais pré-moderna? Entendeu? Outra coisa, nós não podemos chegar e falar que o carro é vilão. O ser humano sempre gostou de andar montado em alguma coisa. Os únicos povos que andam a pé são os nossos índios e os incas. Que os incas saíam a pé de lá e vinham até aqui no Nordeste brasileiro. Olha isso aí, a questão é, será que a gente poderia... Muito obrigado. Eu sugiro que a gente passe para considerações finais da mesa. Boa noite. Rapidamente, eu sou arquiteto, meu nome é Guilherme, sou sócio do Clube de Engenharia e faço parte da divisão técnica de transporte e logística. E dentro do clube a gente tem um fórum permanente de mobilidade urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro, cujas reuniões ocorrem todas as sextas-feiras às 18 horas. E nessa sexta-feira a gente vai ter um debate sobre o plano de estruturação urbana da Ilha do Governador. O IAB foi convidado e a gente conta com a presença de todos, é extensivo a todos os membros da mesa. E achei muito importante toda essa apresentação. Inclusive no fórum a gente tem debatido uma questão de mobilidade a pé em Niterói. E futuramente vai haver uma discussão com relação a esse tema e a gente gostaria de contar com o apoio, com a participação e com a experiência da pesquisa de vocês, porque eu achei bastante pertinente e soma muito ao que a gente tem discutido lá. Bom, boa noite, obrigado. Obrigado. Oi, boa noite, meu nome é Maíra, foi bolsista do Vinícius, então eu vou fazer uma pergunta meio inspirada pelo que o Pedro falou e vou abusar da possibilidade de estar totalmente errado. Até porque eu vou citar um teórico que a gente, como arquiteto na faculdade, não costuma estudar muito. Você falou do Habermas e falou de uma dicotomia entre a dialética e a técnica, assim, pode ser resumido assim. Mas quando a gente pega históricos mais recentes e estuda Latour e vê Eduardo Morin, eles propõem, na verdade, uma quebra na dicotomia, né? Que a gente hoje caminhe para um objeto híbrido, que a gente estude as diferentes possibilidades de se abordar. Parte da crítica do pensamento vem de você talvez perder a utopia nesse processo. Então, será que cabe a gente
talvez, dentro da academia, discutir essa divisão, assim, discutir que a gente precise falar de se hora vai ser dialético ou hora vai ser técnico, não existe uma interseção nisso, que nós, como arquitetos, que é uma área que tem muito da técnica, em projeto a gente está sempre matematizando alguma coisa, até para responder os problemas que são sincréticos. Então, será que cabe a gente dividir isso? Obrigado. Boa noite. Vinícius, a minha preocupação é mais... boa noite. É mais na definição do programa. Eu moro em Niterói e está se votando nesse momento o PUR de Pendotiba. Eu já participei de algumas audiências e o que eu vejo lá, lógico que a Secretaria de Urbanismo e o subsecretário são arquitetos, o que eu vejo lá é que a participação da população ou foi pequena ou não se quis muito ouvir. É o que eu percebo nas audiências. Então a minha pergunta é o seguinte: qual a participação da população na definição desses espaços e na questão da pesquisa, se tem um modelo de pesquisa qualitativa, quantitativa, como se define isso de uma maneira mais de planilha, que seja mais fácil de definir e não ficar em configurações de eu acho, você acha. Então, objetivamente, essas são as minhas perguntas. Obrigado. Olha só, gente, rapidamente, eu preciso fazer um anúncio. No dia 24 de agosto, agora na segunda-feira, às 10 horas da manhã, vai ter aqui o anúncio da constituição do Colégio das Entidades de Arquitetura, do qual o CAL, a ABEA, a ASBEA, a ABAP fazem parte e vão estar reunidos aqui nesse auditório para exatamente a gente desenhar o Congresso da UiA 2020 do Rio. Acho que essa é uma oportunidade muito importante, uma data que coloca para a gente aí o 2020, como um horizonte de debate exatamente dessas questões e que é muito importante todos vocês, além de estarem presentes, fazerem a divulgação desse evento. Eu acho, quer dizer, que o debate hoje foi extremamente positivo e tal. Eu acho também, a Maíra fez uma pergunta um pouco mais direta a mim, vou tentar respondê-la. O hibridismo é exatamente o que envolve essa questão que não é dialética, mas ela é da comunicação. A comunicação entre as pessoas é uma coisa fundamental. E a gente construir pactos é exatamente uma coisa que tem muito a ver com isso tudo. E não só uma dicotomia entre um discurso técnico e um discurso do diálogo e da comunicação. A técnica, como foi o esforço pelo pessoal que fez o filme, pode ser transformada numa comunicação que o senso comum percebe, você está entendendo? Então eu acho que esse esforço é que é muito importante que a academia faça para que exatamente impulsione aquilo que é a questão da última pergunta. Eu acho que a participação sempre foi uma coisa a qual os arquitetos trabalharam muito intensamente. Porque se você pegar a concepção do que é projeto para um engenheiro e do que é a concepção de projeto para um arquiteto, você vai sentir essa diferença. O arquiteto, desde muito cedo, ele começa a ser treinado para ver que o projeto é o território do conflito. Não é um território de uma objetividade que ele pode chegar numa resposta final objetiva. Os engenheiros, às vezes, pensam que há só uma resposta a um problema. E nós, desde muito cedo, somos acostumados a ver dessa diversidade de coisas. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu fiz a provocação para o Vinícius e para o Júlio. Obrigado aí, boa noite. E eu acho que a gente já está num adiantado da hora grande. Eu lembro que nós temos pessoas que trabalham no IAB e que precisam ir para suas casas, que muitas vezes são longe. Obrigado.
Bom, eu vou ser breve, até pedindo já desculpas, porque eu não vou poder ficar até o final, mas registrar mais uma vez essa alegria. É muito importante o debate nosso, profissional. A maioria das pessoas aqui me parece que são colegas, são arquitetos, ou se não são, também estudam outras disciplinas ou têm outras profissões. Mas o importante foi o filme e essa comunicação com a sociedade, né, que pôde, então, esse instrumento, esse filme, levar, através do YouTube e de outras apresentações, a pesquisa, essas ideias, essa interpretação da cidade, né, como espaço de vivência. Parabéns aí aos pesquisadores, aos professores. Cumprimento também aqui os colegas doutores da mesa pelas brilhantes intervenções e desejando aí a continuidade do debate, mas infelizmente vou ter que me retirar. Não por causa do Flamengo e Vasco, porque eu sou tricolor, mas por outra razão, não vou me preocupar com o jogo. Ok, boa noite e parabéns mais uma vez aí, Vinícius e Vá. Então, atenção, é o jogo. Bom, Obrigado, Pedro. Obrigado, presidente também. Jerônimo, nossas autoridades aqui. Bom jogo para ti, Pedro. Vai assistir. Vai assistir. A gente já está acabando, Pedro, não se preocupa. Já vamos liberar o pessoal da casa. Aliás, agradecendo muito a casa, viu? Porque o IAB cedeu esse espaço para a gente e não fosse isso, sabe Deus aonde a gente estaria fazendo esse debate hoje. Mas está funcionando aqui? Mas o IAB é a casa dos arquitetos. Então é a nossa casa. Imagino que não é uma questão de ceder a casa, é uma questão de tomar conta da casa. Então, eu queria só fazer uma breve menção ao fato de que nem sempre existiu a cidade. A cidade foi uma invenção do homem, se a gente pode colocar dessa forma, simplificado, mas durante muito tempo não convivemos, nossos antepassados pré-históricos não conviveram com a cidade. Andavam errando pelo território indiferenciado, o território dos nômades, em que valia a força física, né, do cada um por si. O mais forte caçava melhor, caçava uma caça maior e era o líder. Então era cada um por si. Num determinado momento, simplificando essa grande história, longa história, os homens começaram a perceber que juntos eles podiam mais e melhor. Então, cada um por si deu lugar ao um por todos e todos por um, porque foi quando o homem se reuniu em grupo que ele percebeu que, para além dos seus interesses individuais, ele precisava defender os interesses do grupo ao qual ele pertencia. Isso é o germe da democracia. Defender os interesses da coletividade que você faz parte, porque sabe que quanto mais forte for a coletividade, mais condições de progredir você tem, de enriquecer, se desenvolver humanamente. Isso é o germe da democracia. Então, cidade e democracia nascem juntas. E toda vez que você atenta contra a democracia, você atenta contra a cidade. E talvez esse seja, foi levantado aqui a participação, não tive tempo de entrar por essa questão, mas eu acho que, de fato, o comando da produção do espaço urbano não pode estar a cargo do mercado. Não pode estar a cargo do mercado especulativo, porque eles não entendem cidade. Eu não sei em que momento se inventou que o empresário pode desenhar a cidade para a gente viver. Ele entende da cidade, ele é parceiro preferencial. Porque se você abre o jornal, se você ouve a mídia, parece que isso é que é repetido incessantemente. Quando, na verdade, eles só entendem do lucro. E a cidade é o lugar do valor de uso, é o valor do encontro, é o valor da colaboração, não da competição. O mercado existe na cidade como parte das atividades da cidade e é fundamental para a cidade. Muitas cidades
se desenvolveram a partir do florescimento comercial na Idade Média. A burguesia ganhou o nome de burguesia porque fez do burgo a sua sede, a sua origem. Então a história da cidade está ligada às trocas materiais e simbólicas também, porque a cidade é um dispositivo de produção de riqueza material e simbólica. E a repartição desses lucros é que é o objetivo da cidade, dessa riqueza, não desses lucros. Transformar a cidade numa mercadoria é atentar contra a essência da cidade, é atentar contra a democracia. É isso que a gente está vivendo hoje, porque a única mediação que a gente pode ter diante do mercado é a democracia, é a única forma de defesa das cidades. Porque e a democracia não ocorre por mágica, não acontece sozinha, ela acontece porque existe um processo político em que você discute e elege um representante que vai mediar os interesses de todos, frente, inclusive, aos interesses do mercado. Mas quando é o próprio mercado que elege os representantes que nos governam, qual é a defesa que uma cidade pode apor aos ataques especulativos que está sofrendo? Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, em evidência, porque nunca se viu tanto dinheiro em tão pouco tempo para ser investido no mesmo lugar, mas é uma onda especulativa que varre o Brasil. Todas as cidades, médio e grande porte, estão sofrendo ataques especulativos, são projetos de construção de torres envidraçadas cada vez com gabaritos maiores, e essa cidade é uma cidade insustentável, é uma cidade que atenta contra a essência da vida urbana, é contra aquilo que Jenny Jacobs falava que era a vitalidade urbana, a diversidade produzia mais vida e que, portanto, era sustentável nesse sentido. Obrigado pela paciência de vocês. Bem, indo na linha do Cristóvão, vou comentar rapidamente que ele falou do Porto Maravilha e que observa-se na região portuária um processo de requalificação, revitalização, em que tem se reproduzido um modelo que ocorre já no centro da cidade de expulsão de população e construção de edifícios espelhados e arquiteturas que voltadas para o uso comercial, isso expulsando cada vez mais a população. E nós, arquitetos, olhamos isso e agimos pouco ou não agimos. Fizemos aqui no IAB um concurso chamado Porto Olímpico, na expectativa de que fosse colocada habitações voltadas para as Olimpíadas, vila de árbitros e mídia não credenciada, e que se isso voltaria para a habitação na região portuária. Essa ideia que foi feito o concurso aqui foi destacada pelo prefeito em detrimento da zona oeste do seu reduto eleitoral da Barra da Tijuca, e nós arquitetos perdemos, nós sociedade perdemos, e o concurso fracassou. Então, esse tipo de questão precisa ser retomada por nós, como está sendo feito aqui. E nessa fala, destaco novamente, parabenizo o trabalho do Vinícius e de toda a equipe, da rede de pesquisa e a transformação, que originalmente era um livro, num documentário que abre um leque para um público muito maior. Obrigado a todos, boa noite. Não tenho muito mais a dizer, vou agradecer a presença de todos, a atenção, e pedir para multiplicarem isso, reverberarem um pouco do nosso interesse, talvez ativista, esteja nisso. Se isso for disseminado, veremos o que vai dar. Eu também tenho o jogo do Grêmio para ver, que aliás está na frente dessa turma toda aí. Bárbara, deixa eu só dar um tchau. Obrigado, pessoal. gente. Boa noite. Faltou eu, olha só. Então, quero também agradecer. Eu juro que eu não vou comentar nada, acho que as respostas estão dadas. E quero agradecer, então, vocês estão aqui, são de fato 15 para as 10, vocês estão aqui bravamente interessados no tema. O pedido do Júlio, sensacional, quer dizer, vamos reverberar isso e multiplicar essas questões. E vamos ver os jogos e tomar aquele chopp, certo? Isso é que é a cidade, Flamengo e Vasco. Vamos lá.